Fala rapaziada, se você não me conhece ainda, eu sou o Pedro e eu sou guitarrista e toco na igreja. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar uma série de 3 vídeos em que a gente vai abordar alguns temas que me fizeram desbloquear na guitarra, que me fizeram sair do nível zero. Foram coisas que mudaram a minha forma de entender a guitarra dentro de uma banda e como eu poderia mudar a minha forma de tocar dentro da igreja. Antes de tocar guitarra, para falar a verdade, eu aprendi iniciando pelo violão, com lá mais ou menos os meus 10 anos, e até meus 12 anos era um instrumento que eu sabia tocar. E aí eu desenvolvi algumas habilidades no violão, fiz aula, porém depois eu resolvi mudar para guitarra. Mas quando eu ganhei minha primeira guitarra, eu não sabia exatamente como usar aquele instrumento, como ele deveria se comportar dentro de uma banda. Eu entendia que tinha solo, eu sabia como os solos funcionavam, achava bonito, mas eu não conseguia aplicar. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre a pentatônica e como a pentatônica faz a gente mudar a nossa percepção, principalmente quando a gente fala de improvisação e de solos. E como você conseguir implementar a pentatônica em qualquer tom, em qualquer forma, em qualquer louvor, em qualquer música que você quiser utilizar a pentatônica. Então aí vai ser uma série de 3 vídeos em que em cada vídeo eu vou abordar um tópico que foi algo que realmente fez mudar a minha forma de tocar, que realmente me trouxe insights, fazendo com que desde o começo eu conseguisse realmente implementar a minha característica dentro do meu som e que eu conseguisse desbloquear esse aprendizado, colocar em prática dentro de todos os louvores que a gente toca. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que eu vou mostrar todos esses tópicos para vocês. E hoje a gente vai falar sobre pentatônica. Bom, e agora que eu já tô com tudo montado aqui, tudo no esquema, minha pedaleira tá ligada, eu preciso dar uma dica importante para que você consiga participar da aula. Aqui eu vou recomendar para você aprender todas as escalas da pentatônica, mas em específico a gente vai precisar utilizar o shape 2, e para você conseguir representar, para você conseguir praticar esses exercícios que eu vou mostrar na aula de hoje, você vai precisar saber pelo menos o shape 2 da pentatônica em Dó maior, fechou? Que é esse shape aqui. Ele é bem comum e muitas pessoas até confundem ele com o shape número 1. Fechou? Então a gente começa ele num Lá e termina ele num Dó. Fechou? É bem simples, é bem fácil de usar. Se você pegar em meia horinha e ficar treinando esse shape, você vai conseguir tocar esse shape da pentatônica. Fechou? Então, rapaziada, essas dicas elas funcionam principalmente se você está começando na pentatônica. Se você já tem um tempo de pentatônica, muito provavelmente isso vai passar batido para você, porque provavelmente você já usou, você já sabe usar todas essas técnicas. Mas funciona da seguinte forma. Eu mostrei para vocês o shape 2 na escala de Dó maior. E a gente vai usar essa escala, esse shape da escala, como base para poder achar as tonalidades, achar a escala na tonalidade em que a gente quer tocar. E aqui a gente vai iniciar falando sobre o Lá e sobre o Lá menor. Mas mais especificamente nós vamos começar pelo Lá. E a gente vai considerar todas as notas que estão na escala pela misona, fechou? Então a misona vai ser a nossa base para poder identificar as notas e encontrar essas notas no braço. E aqui você precisa pelo menos saber como funciona as notas pela misona, fechou? Então a gente começa com o Mi, depois a gente vem para o Fá e assim por diante. Então Mi, Fá, Sol, Lá, e aqui a gente já encontrou o Lá. E o Lá ele está exatamente aqui, tá na misona, na quinta casa, certo? E aí vamos dizer que a gente queira tocar na tonalidade de Lá maior. Como a gente faria? Você vai pegar o seu dedo mínimo, porque a gente está se tratando de uma nota maior. Você vai marcar o dedo mínimo na casa em que você encontrou o tom a qual você quer tocar, no caso Lá. Então você colocou o seu dedo aqui no Lá, certo? Colocou exatamente aqui. Você vai contar 4 notas, começando pelo Lá. Então você começa no Lá, 1, 2, 3, 4. Você vai encontrar aqui um Fá sustenido, certo? A partir desse Fá sustenido, você vai tocar essa escala de Lá maior, certo? Então, você coloca o shape 2 aqui. E já pode sair tocando, porque agora a gente já encontrou essa tonalidade. E qualquer backing track em Lá maior, qualquer louvor, qualquer música em Lá maior, você já consegue colocar pelo menos o shape 2 da pentatônica e tocar em cima desse tom, certo? Mas agora vamos dizer que você quisesse tocar uma música que está em Lá menor e não mais em Lá maior. Como você faria? Lembra que a gente contou para cima? Sempre que o tom for maior, você vai contar para cima, considerando o braço
de uma forma assim, vertical, a gente sempre vai contar para cima quando for um tom maior, mas quando ele for um tom menor, você vai contar 4 para baixo. Então a gente encontrou lá aqui, a gente vai contar, ao invés de contar a partir do mindinho, nós vamos pegar o indicador, vamos contar 4 notas até embaixo, fechou? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente encontrou o shape da pentatônica no número 2. E a gente consegue já tocar em Lá menor da mesma forma, certo? E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Então é um shape bem conhecido, é uma forma que a gente geralmente usa para se situar e em qualquer tom, em qualquer tonalidade que você queira tocar, você pode usar esse macete para encontrar quais são os tons, quais são as pentatônicas, quais os shapes, onde estão as notas que você vai tocar dentro dessa pentatônica, fechou? É uma coisa que adianta a nossa vida e é muito fácil de usar, beleza? Agora vamos dizer que você quisesse tocar em Mi, certo? Como que a gente faria? A mesma coisa, o mesmo processo. E aqui eu vou dar o exemplo utilizando pela misona e achando pela misona. De qualquer forma aqui mesmo, entendeu? E aí a gente quer tocar em Mi, certo? Onde tem um Mi? A gente sabe que a misona solta ela é um Mi, mas pra gente conseguir tocar esse shape pelo menos, vai ficar mais fácil se você tocar aqui. E aqui eu não tô falando sobre região do braço. A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas aqui eu tô dando um macete pra você conseguir achar as tonalidades. E aqui a gente vai contar, você está pensando em tocar um Mi maior ou Mi menor? Qual é a tonalidade a qual você quer atingir? Aí vamos considerar se fosse o Mi maior. Você colocaria o seu dedo mínimo em cima da nota que você encontrou. Então a gente sabe que aqui, na 12ª casa, a gente começa a repetir as notas do braço. Então aqui tem mais uma vez o Mi, certo? E aí a gente está querendo tocar em Mi maior. A gente vai contar 1, 2, 3, 4. E aqui se inicia a escala de Mi maior, fechou? E ele vai ficar da mesma forma. Facinho, mesmo macete. E agora se fosse esse Mi menor, a gente, ao invés de colocar o nosso dedo mínimo, a gente coloca o nosso dedo indicador e faz o mesmo processo. 1, 2, 3, 4. Aqui está a nossa escala no shape 2. Fechou? Coisa simples, coisa fácil de usar. E ainda dentro da pentatônica, uma outra coisa que vai facilitar a sua vida é que você vai começar a ter um entendimento maior a respeito dos relativos, maiores e menores. Então, por exemplo, a gente usou a pentatônica de Lá maior. Foi uma das escalas que a gente viu aqui no shape de número 2. E a gente iniciou o shape de número 2 a partir do Fá sustenido menor. Mais pra frente você vai entender que a escala de Lá maior e a de Fá sustenido menor, na verdade, são a mesma, porque se tratam de relativos. E sempre que você tem um relativo menor e um relativo maior, você consegue transpor. Vai ser a mesma pentatônica, vai ser o mesmo shape que você vai poder utilizar nos dois tons, certo? Uma coisa que vai desbloquear na sua cabeça e na hora que você entender isso também vai fazer muito sentido. Óbvio, falando aqui, se você está iniciando dentro da guitarra, dentro desse universo de shapes, de escala e principalmente da pentatônica, que é o tema que a gente está abordando nesse vídeo. E um exercício que eu recomendo e eu passo para que você venha fazer é você buscar na extensão do braço e decorar quais são as notas que a gente encontra na misona e qual a região em que elas estão ocupando, certo? Porque com base nisso, você vai conseguir tocar músicas em diferentes tonalidades. E o interessante é você começar a colocar essas músicas para tocar de fundo, acompanhar com a guitarra e encontrar, durante a extensão do braço, aonde você vai colocar a pentatônica, em qual shape, em qual localidade ela vai se situar para você poder tocar dentro daquele tom, certo? Porque isso vai começar a te trazer facilidades, você vai escutar aquela melodia, aquela introdução ou aquele solo e vai começar a perceber que dentro da pentatônica você já vai conseguir reproduzir essas músicas, certo? Certo, rapaziada? O nosso vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero trazer algumas dicas para a gente poder encerrar de vez esse vídeo e para você começar a praticar pentatônica. Aqui eu vou deixar na descrição do vídeo um link com um PDF para você poder baixar e ali vai ter os shapes da pentatônica, os 5 shapes da pentatônica, para você poder aprender ele durante toda a extensão do braço e para você começar a praticar. Então lembrando, não adianta você só assistir o vídeo e não praticar. Uma das coisas primordiais para você ver avanço é você começar a praticar e implementar aquilo que você está aprendendo. E essa é a dica que eu deixo para finalizar esse vídeo. Então pega esse PDF que está na descrição, usa esses shapes para você tocar diferentes músicas, diferentes louvores, e dessa forma você poder aprimorar ainda mais a sua técnica e o seu aprendizado na guitarra. Fechou?
Talvez eu ainda deixe um PDF na descrição com alguns leaks, com algumas frases que eu gosto de usar dentro da guitarra e coisas que eu utilizo para tocar lá na igreja. E sempre que eu vou tocar algum louvor, eu gosto de utilizar essas frases. Essas frases ainda vão utilizar a pentatônica e vai ser legal para você aprender e poder transportar entre diferentes tonalidades. Fechou? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever e ativar o sininho, porque isso, além de entregar o meu conteúdo para você, vai mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é interessante, que está te ajudando, e isso vai facilitar para eu poder trazer mais vídeos como esse para vocês. E lembrando que esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de 3, em que a gente vai abordar esse primeiro vídeo, óbvio que é sobre pentatônica, mas a gente também vai ter um vídeo sobre timbre e outro vídeo sobre cajed, que são 3 tópicos que facilitam o nosso aprendizado na guitarra. São coisas que realmente são necessárias quando a gente está iniciando nesse universo. Fechou? Valeu, rapaziada!